Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Empate sem gols do Náutico em casa contra o Remo, né? Um resultado, né, que agradou mais até a equipe do Náutico do que a equipe visitante, embora não tenha sido o resultado ideal para o Náutico nessa sequência de duas partidas em casa. Depois da empolgação que o torcedor do Náutico adquiriu depois da vitória diante do Figueirense, a equipe hoje esbarrou no Remo. Em um jogo franco, um jogo de lá e cá, a gente vai tentar explicar o que foi essa partida, né? De uma partida onde a oscilação talvez tenha sido o principal fator para o 0-0. Ambas as equipes erraram bastante, tentaram bastante, mas no fim das contas o placar acabou não sendo alterado. Náutico ainda permanece no G8. Náutico está na quinta posição, soma mais um ponto, vai aos 23 pontos na classificação da Série C, enquanto o Remo fica ali beirando o Z4 e com últimas rodadas eletrizantes e dramáticas para tentar a permanência na Série C deste ano, pensando também no próximo ano, né, para não disputar a quarta divisão. Então, a gente analisa esse jogo, comenta à vontade, deixa a tua opinião, se inscreve no canal, ativa aí o sino das notificações. E pois é, o canal do futebol pernambucano trazendo um pouco das impressões desse Náutico 0, Remo 0. De uma partida onde o primeiro tempo ele ficou muito aquém daquilo que a gente esperava do jogo. Tanto o Náutico como o Remo produziram muito pouco. Poucas foram as oportunidades claras de gol de ambas as equipes. A equipe alvirrubra ela finalizou muito pouco a meta do Vinícius. A chance mais perigosa ficou a cargo do Remo com o Richard Franco, que por pouco não protagonizou a lei do ex. E um placar onde o 0-0 na primeira etapa dos 45 minutos iniciais mais acréscimos, ele foi justo pelo que ambas as equipes acabaram produzindo. O Náutico muito preso à marcação, o Remo também, o Náutico errando muitos passes, o Remo seguindo a mesma da equipe alvirrubra, e um jogo muito nervoso, se mostrou assim desde os primeiros minutos. Sem tanta qualidade, um jogo onde as equipes esbarraram bastante na parte física, valorizaram bastante esse aspecto e com poucas chances, sem tantas novidades até, o jogo foi se arrastando na etapa inicial. Embora a gente possa até apontar que se existiu em mais recortes ao longo dos 45 minutos iniciais favoráveis, eles foram aos donos da casa. O Náutico ele conseguiu controlar mais o jogo do que propriamente a equipe do Remo. E no segundo tempo, as chances criadas pelo Timbu no começo da partida. Wagner também trabalhou bem no segundo tempo, fez uma defesa importantíssima nos contragolpes, que naquele instante era a principal movimentação da equipe paraense dentro de campo. E no mais, o Náutico acabou sendo uma equipe mais presente no campo de ataque na etapa final. Só que erros individuais, hoje eu percebi, por exemplo, o Náutico mais dependente da bola parada de Souza, algo que a gente não viu na partida anterior, quando o Náutico, sem o seu camisa 8, conseguiu jogar e ter mais variações, ter outras alternativas em campo. E um Remo que alterou bastante. Ricardo Catalá mexeu muito na sua equipe dentro das possibilidades e pouco alterou esse Remo que, embora tenha muito material humano, mas não encaixa. É uma equipe que não consegue jogar. O Náutico perdeu por lesão o zagueiro Odivan, viu a entrada de Wesley Júnior, acabou arrancando até alguns elogios por parte de alguns torcedores pela estatura, pelas jogadas pelo alto. E eu não gostei da atuação do Náutico muito por essa questão da bola parada. É o que a gente já vinha acompanhando em outros jogos. Centraliza muito o jogo em cima de Souza e talvez isso não seja uma alternativa positiva para a equipe alvirrubra se levarmos em conta o restante da competição.
O Náutico precisa ter o jogo de Gabriel Santiago, por exemplo, que para mim começou o jogo bem, mas com o passar do tempo, um Remo que adotou também uma postura de fazer muitas faltas e parar o jogo a maneira, né, da jogada mais ríspida, né, e acabou atrapalhando até o Náutico, que se mostra sempre dentro de casa uma equipe mais técnica até do que os seus adversários. Então, de fato, um jogo que ficou aquém, né, daquilo que tanto o torcedor alvirrubro como o torcedor remista esperava, né, que poderia ter sido uma partida, né, de bem mais nível técnico, taticamente bem mais aceitável, só que foi um jogo de mais imposição e de muitos erros, onde as equipes acabaram protagonizando um 0-0 bastante disputado e de muita oscilação, como a gente citava no começo do conteúdo. Mas, levando na balança, um 0-0 que fica a cargo do Remo um resultado ruim, enquanto para o Náutico um resultado aceitável dentro das perspectivas, né, sabendo que o Náutico não sai da condição neste momento de classificado à fase seguinte, né, e por outro lado agora, dos últimos 5 jogos que o Timbu tem pela frente, o Náutico agora faz 3 partidas longe de casa. Tem Operário fora, tem CSA em casa, tem 2 partidas seguidas contra Paysandu e Brusque fora de casa, até terminar o jogo no fim do próximo mês contra a equipe do São Bernardo jogando nos aflitos. Ainda com a dúvida se vai poder contar ou não com o seu torcedor. A perspectiva é que o Náutico não conte com o seu torcedor nas arquibancadas, tendo em vista a punição imposta pelo STJD dos 2 jogos que ainda não foram cumpridos, mas o departamento jurídico do clube está trabalhando nessa causa para, quem sabe, contar com o seu torcedor nessa reta final da fase de classificação. E o próximo compromisso no sábado, né? Jogo difícil contra o Operário, equipe também da parte de cima, e um Náutico que vai precisar, né, recuperar o seu bom futebol, um futebol competitivo. Hoje a gente acabou não vendo esse futebol, né, ficou devendo, né, e não à toa acabou não saindo do zero diante de um frágil Remo que contratou, acertou, foi no mercado, buscou peças, mas acaba não tendo o efeito esperado, né, de tantos os acordos que foram feitos pela equipe paraense para reforçar o seu plantel para a disputa da Série C. Enquanto o Náutico, para mim, o ponto positivo, mais uma vez, Jean Mangabeira fez uma grande atuação, né? Um cara que vem se consolidando no setor como titular da equipe, como um dos principais nomes desse time de Fernando Marchiori. Acredito que o lado negativo, mais uma vez, o torcedor possa mencionar o atacante Jean, que não tem contribuído tanto, né, como um centroavante, se taticamente possa estar cumprindo uma função que agrade o técnico Marchiori, mas taticamente dá até um jogo de um cara que veste a 9, que está ali para resolver uma determinada situação, ainda produziu pouco, vem produzindo pouco com a camisa do Náutico, e o Náutico obviamente que está de olho no mercado em busca de mais um centroavante, um cara que possa ser esse homem-gol nessa reta de chegada da fase primeira do campeonato, e obviamente que objetivando, né, também a parte seguinte do campeonato, onde o Náutico tem tudo para estar presente, né, na fase de quadrangulares, até pela boa campanha que faz e com os 2 jogos que ainda possui jogando dentro de casa. Então, como dito, próximo compromisso, Operário lá no Germano Krieger em Ponta Grossa. Final de semana que vem, jogo fora de casa às 4 da tarde, compromisso duro de 2 equipes que estão bem posicionadas até então na classificação desta Série C. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!